E aí, Divas? Então, a aula passada foi simples, mas fatal, né? A gente falou sobre objetos, né? Coisas que são similares a struct, tanto em C, C++, né? Em Python ou até mesmo em Julia, né? Então a gente está aí criando objetos e o objetivo de hoje é seguir com esse assunto. Ele é bem extenso, na real. E eu quero falar hoje sobre Type-Bound Procedures, na verdade. E o que que é isso? São simplesmente funções e procedures, né? Funções ou subrotinas que pertencem ao nosso objeto. E isso é muito parecido com a ideia de métodos, tanto em Julia quanto em Python ou em Rust, por exemplo. Tá? É parecido, mas nem tanto. Tá? Em Fortran a gente tem a ideia de algum objeto ser polimórfico e basicamente o tipo dele pode variar em runtime. Então a gente vai entrar em detalhe, a gente vai precisar desses conceitos, mas vamos ver na prática que é muito mais fácil do que você ficar abrindo o texto da Wikipédia e olhando, meu Deus, o que é polimorfismo? Não, não, não. Na prática, tá ligado? A gente vai definir objetos geométricos hoje. Esses objetos geométricos vão ter funções associadas a eles mesmos, e isso são type-bound procedures, tá? Agora, eu vou precisar da noção de módulo, a gente vai ter, porque dá trabalho, e tá na hora já de falar sobre módulos nesse curso, porque você vai usar módulos o tempo inteiro, tá? E eu tô assim me coçando para usar módulos. Basicamente tudo que a gente fez, a gente poderia ter feito usando módulos. Quer dizer, a gente vai precisar de módulos agora porque fica muito chato ficar declarando função e interface o tempo todo. E módulos no geral são úteis para quando você quer compartilhar o seu código com alguém, ou você tem alguns parâmetros, você não está afim de ficar declarando interfaces, sabe? O módulo ele já tem a capacidade de declarar as interfaces para você. Isso pode ser útil porque é menos código para você escrever, tá? Então, módulos são muito simples. A ideia é você vai declarar coisas no módulo, tudo que a gente estava declarando, a gente vai declarar no módulo e a gente vai usar. Então, se tiver que printar alguma coisa, a gente vai printar no programa principal. Se tiver que mudar alguma variável, a gente vai mudar no programa principal. Então, basicamente, a parte de execução vai ficar para o teu programa, que é esse cara que está aqui. E a parte de declaração, etc., vai ficar para dentro do teu módulo. Bom, o módulo ele pode ser interno ao seu arquivo, nesse caso aqui é o main.f90, a gente vai usar ele interno, porque eu quero, mas ele pode ser externo, a gente vai ver depois como fazer isso. Você precisa compilar ele junto com o seu programa. Mais tarde a gente vai ver a noção de submódulo também, que é interessante porque você consegue... Bom, deixa para depois. Vamos declarar o nosso módulo, é bem simples. Você vai escrever módulo, vai dar um nome, mod, and módulo. Pronto, só isso. Isso aqui é o módulo, tá? E aqui dentro agora a gente vai declarar os nossos tipos, as nossas classes, os nossos objetos, etc. Nossas variáveis, nossos parâmetros. E quando precisar fazer alguma continha, printar alguma coisa, a gente vai vir aqui para o programa principal, ok? Bom, deixa eu te ensinar a usar o módulo enquanto a gente aprende coisas novas sobre classes, tá? Então vamos definir uma classe e eu vou chamar essa classe de quadrado. Opa, Luiz do Futuro aqui, eu escrevi quadrado, mas eu quis escrever retângulo, tá? Então eu vou fazer esse exemplo com retângulo na cabeça, isso vai ser importante para o futuro do vídeo. Segue lá. E aí eu vou terminar a classe. A gente já acabou de criar uma classe. Bom, o quadrado tem lados, né? Então vamos dizer que o quadrado... E eu vou trabalhar com o quadrado com lados... deixa eu pensar. Pode ser real, né? Pode ser real. Pode ser o lado real. E vai ser o lado 1 e o lado 2. Então aqui tem o nosso quadrado, lado 1 e lado 2. Bom, você criou um objeto que se chama quadrado e ele está dentro do seu módulo. Se você compilar esse programa, tá tudo bem, não teve problema nenhum. Como que eu uso o meu módulo? Tem um keyword que se chama use, e aí você dá o nome do módulo, mod. Pronto. Isso faz com que o seu programa principal importe todos os tipos, dados que você declarou, funções, bababá, dentro do módulo para o seu programa principal. Ok? Nada demais. Então, se eu compilar,
Tudo certo? Então vamos declarar um quadrado aqui só para você ver. Então, type quadrado que, e o meu quadrado vai ter o lado 1 vai ser 1.0, 1.0. E aí, warnings, só porque a gente não usou ele, né? Então vamos usar o quadrado só para a gente ver. Bom, o nosso quadrado funciona. E aqui tá os lados dele, bonitinho, né? Então, parabéns, você aprendeu a usar módulos. É legal colocar um implicit none dentro do teu módulo, fica à vontade, você pode fazer isso. E por definição, todas as variáveis dentro do seu módulo são públicas. Você pode tornar as variáveis privadas escrevendo private. Pronto. Agora tudo que está aqui dentro é privado, ou seja, se você importar o seu módulo, bom, como todas as variáveis do meu módulo são automaticamente agora, eu disse que elas são privadas, então o que quer dizer que o tipo quadrado não é mais visto pelo meu programa principal. Por quê? Porque eu não posso importar uma variável privada. Se eu tentar compilar o programa, ele dá erro. Ó, derived type quadrado, tá? Is being used before it's defined. O que significa que o seu módulo, o seu programa não enxerga mais o que é o quadrado, tá? Boas maneiras, né? Então vamos lá, vamos definir agora o que é público e o que é privado. Então tudo é privado, a menos que seja declarado como público. Então vamos, você escreve aqui quadrado, público quadrado. Agora o nosso amigo quadrado está declarado como público, como estava antes. Mas se você vier aqui declarar outro parâmetro, real p igual, por exemplo, eu já fiz cagadinha aqui, né? É real, vírgula, parâmetro, 2 pontos pi, por exemplo, 4 vezes a tangente de 1. Não vai dar erro, porque eu não chamei. Mas se eu tentar usar o pi, olha só, print pi, mesma história. Pi não tem tipo implícito, né? Não foi declarado. Se você for aqui declarar o pi como sendo público, pi, e aí está aqui o nosso amigo pi. Ok? Deu para entender? Público, privado, simples, né? Deixa tudo como privado, vem aqui, declara o que você quer como público. Então a gente consegue importar a nossa função. Ok? Você pode forçar, por exemplo, que o seu tipo seja público. Então você vem aqui, escreve type, public, quadrado. Segue funcionando. Se você tirar o quadrado daqui e compilar, volta a funcionar o seu programa. Ah, mas tudo é privado e... Bom, você está forçando a barra aqui, tá vendo? Você está declarando o tipo quadrado público, tá? Então, você também tem esse controle em cima das suas variáveis, forçando elas a serem públicas. Então, por exemplo, real parameter public, e aí vai dar um erro, por quê? Porque aqui já está escrito, né? Que é público. Olha lá, agora sim o nosso parâmetro público, né? Então, você vê, se você vier aqui e colocar public p e quadrado, você vai dar, ó, vai ter alguns errinhos, porque de fato você já declarou como público e melhor não, né? Então, variáveis, por exemplo, você não pode ficar redeclarando elas. Mas vamos deixar todo mundo aqui, vamos deixar do jeito que estava, só para você saber que você pode fazer isso. Deixa o quadrado e o pi público, tá? Vamos voltar para o nosso problema. Então, a gente criou agora o quadrado, e eu quero que esse quadrado tenha uma função associada a ele mesmo, que me retorne a área. Mas eu não quero declarar essa função no escopo do meu módulo. Por exemplo, posso vir aqui e escrever contains e declarar a função aqui, função, área, bababá, e aí ela pega o quadrado. Não quero que ela seja uma função, eu quero que ela seja uma type-bound procedure. Significa que ela está associada ao quadrado, que eu vou declarar ela dentro do quadrado. Então, tá vendo? Eu estou dentro do escopo da declaração do meu tipo, estou definindo a função agora área. Se eu tentar compilar, vai dar erro, porque ele não sabe. Esse é um erro muito clássico, tá? Alguma função, alguma coisa deve ser um módulo procedure ou external procedure. Você provavelmente já se deparou com isso, né? Com uma interface explícita, né? Como a gente está dentro do módulo, olha que bacana, a gente não precisa ficar declarando a interface explícita. Se a gente estivesse declarando isso dentro da função principal, a gente teria que declarar a função área, que eu vou fazer isso agora, declarar a interface para a função área. Então, esse é um saco. E aí você tem que ficar importando a função, e
tudo isso, né? E a sua função precisa ser externa. O que significa que a sua função não consegue enxergar a definição do tipo. Então você tem que usar uns paranauê para fazer a sua função externa. Você precisa redeclarar o seu tipo dentro da função. Então você vai ter a declaração do tipo dentro da função, dentro do seu programa principal. Aliás, a declaração da função fora do programa principal. A interface, então, cara, é muita coisa. É mais fácil usar os módulos por causa disso, tá? Mas agora vamos voltar. Eu desafio você a tentar refazer esse programa, o que a gente está fazendo aqui. Tentar calcular a área do quadrado usando uma type-bound procedure no seu programa principal, tá? Fica aí como exercício, você vai ver que dá muito trabalho. Então vamos declarar a nossa função, área. O retorno vai ser a área mesmo. Então a nossa função ela tem que receber o quê? Um quadrado. Vou chamar de quê? Então tá vendo? Repara que eu estou declarando a função área aqui dentro do escopo do módulo, tá? E eu declarei a função área como uma procedure que pertence ao tipo quadrado. Isso tem que ficar claro, tá? Agora, quem é Q? Q vai ser o nosso quadrado, né? Então a área do quadrado é muito simples. A área é igual ao Q, L1 vezes Q, que é o nosso quadrado dentro da função L2. Tá. O que é tem que declarar o que é a área, né? A área, que é o nosso resultado, é o que? O número real, simples. O que é Q? Bom, Q é o quadrado. Então você vai escrever type quadrado intent in Q e vai dar errado. Se você tentar compilar esse programa, vai dar errado. E o erro está aqui, ó. Non-polymorphic based object dummy argument of area, tá? Se acostuma, isso vai acontecer. Porque quando você declara uma type-bound procedure, você necessariamente, do jeito que a gente está definindo aqui, a gente está esperando um objeto polimórfico. Objetos polimórficos têm o seu tipo, no caso aqui é quadrado, determinado em runtime. O que significa que ele é variável, ele pode variar. Bom, na prática, para você acertar a compilação desse programa, você vai escrever class. Pronto. Você está definindo um objeto polimórfico quadrado que tem o seu tipo variável em runtime que... Calma. Tá confuso? Eu sei, é confuso mesmo, tá? Mas você vai ver se o programa compila, tá? E ser polimórfico é uma coisa muito bacana. Se você programa em Go ou em Rust, você já ouviu falar de interfaces, no sentido Go, e em Rust você já ouviu falar de traits, provavelmente. Aqui, essas interfaces, esses traits são dados via tipos também, e você consegue um comportamento parecido com o que você tem em Go e Rust a partir de objetos polimórficos, tá? De uma classe, uma superclasse que interagem com uma classe interna ou alguma interseção, né? E essas funções que valem para a classe, para a superclasse, também valem para as interseções, tá? Então, vamos na prática. A área do nosso quadrado, agora você pode vir aqui e usar essa função. Que essa função pertence ao tipo quadrado, que é público. Então ele pode ser importado, tá? Então você está usando aqui, você já definiu um quadrado e vamos printar a área. Bom, graças ao nosso objeto ser polimórfico, a gente tem uma pequena vantagem. Como que você vai invocar essa função? Você vai chamar área e vai escrever Q? Não. Para você invocar esse tipo de função, você vai escrever Q. Um dos campos agora de Q é a área. Então, lembra muito um método, né? E aí está o teu retorno aqui no cantinho direito. 2. Então, vamos de novo. É como se você estivesse criando de fato um método, né? Se você já programou em Python, você sabe muito bem o que está rolando aqui. Então, você tem o seu tipo, esse tipo tem um método, e aí você chama a área. Ah, mas você não definiu a área recebendo a variável Q? Sim. Para esse tipo de procedure, dentro da variável, a função área já usa Q como o seu argumento. Então eu não preciso passar Q dentro dela. O que significa que Q é passado automaticamente para a função área, como argumento, como dummy argumento, né? Você poderia, por exemplo, passar uma outra variável aqui, x, e aí você vem aqui e multiplica, vezes um fator x, por exemplo. Claro, você precisa declarar esse x, eu não vou fazer isso. Mas, bom, vou fazer isso sim porque daí é melhor, tá? Calma, vou fazer no próximo exemplo. O que significa que então quando você tem objetos polimórficos, no caso o Q,
que pertence a esse type-bound procedure, que aqui está sendo passado automaticamente para dentro da minha função. Um bom nome para você trocar, aqui eu chamei de que, mas seria bom trocar por self, né? Se eu vier aqui trocar que por self, pronto, olha aí, você acaba de trocar, eu troquei que por self e fica um pouco mais claro, né? Ah, tem que trocar aqui também, self, pronto. E esse X não existe. Tá aqui o nosso programa funcionando normal, tá? Se você vem aqui declarar um outro quadrado, sei lá, você pode botar 7, né? Você sabe que a área vai ser 2 vezes 7, que é 14. Então tá funcionando direitinho. Então esse exemplo deixa claro várias coisas, né? De fato, você pode abstrair toda essa maluquice que eu falei pra você e prestar atenção só em, ok, como que eu crio métodos para os meus objetos. E é assim que você faz, tá? Você define a função, essa função tem um retorno, essa função necessariamente precisa receber, do jeito que a gente declara aqui, ó, procedure, precisa receber um objeto polimórfico, e aí você declara class quadrado. Tem outras vantagens de você poder passar um objeto polimórfico, e eu vou te mostrar lá agora. Imagina que você queira declarar agora, por exemplo, um retângulo. Bom, eu tenho que vir aqui e, criar retângulo, escrever type, retângulo, real, L1, L2. Você sabe que o retângulo e o quadrado são muito parecidos, né? Aliás, a definição é clara, né? É quando os lados são iguais é um quadrado e quando os lados são diferentes é um retângulo. Mas nesse caso, vamos abstrair um pouco isso. Eu teria que fazer isso? Bom, eu posso aproveitar que eu já fiz várias coisas para o meu quadrado e eu sei que seria muito melhor se eu tivesse começado usando retângulo, mas tudo bem, você vai ter que me perdoar agora. Mas vamos declarar o seguinte, vamos declarar o retângulo de um jeito assim, da seguinte forma. Dentro do nosso programa principal, então vamos supor que a gente só tenha o quadrado para usar. O que eu posso fazer é pegar o meu retângulo e herdar todas as propriedades do quadrado. Então o meu retângulo vai de fato herdar as propriedades do meu quadrado se eu estender o meu retângulo a partir do meu quadrado. Como que você faz isso? Você escreve extend e aí você passa aqui o quadrado e pronto. Basicamente o que eu fiz agora foi, ok, meu retângulo vai herdar todas as propriedades do meu quadrado. Então o meu retângulo agora tem o L1, tem o L2 e tem a função área. A pergunta é essa, tem a função área? Peraí, olha a definição. Eu estou passando a classe quadrado, né? Será que vai dar certo? Não está escrito retângulo aqui, né? Por que funcionaria com o meu quadrado? Bom, vamos declarar um retângulo? É doido, né? Agora que eu parei para pensar, o meu quadrado evidentemente precisa ter dois lados iguais, né? Senão ele é um retângulo. Mouse. Mas vamos lá, vamos declarar o retângulo. Vamos chamar ele de R. E aí se escreve aqui retângulo, sei lá, 2 e 3. Ok, criamos nosso retângulo. Você pode vir aqui e printar o retângulo. Você viu então que o retângulo acabou de herdar as propriedades do quadrado. Eu deveria ter feito isso ao contrário, né? Eu sei que você está me criticando agora e dizendo que eu sou um bosta. Tudo bem, eu deveria ter começado com o retângulo e depois ido para o quadrado. Mas eu não tenho script, então me perdoa. Então tá aqui o nosso retângulo R. E aí, eu fiz alguma cagada aqui, o que aconteceu? Ah, a vírgula, aqui, pronto. Então tá aqui o nosso retângulo R com lado 2 e 4, nosso quadrado com lado 2 e 2, o π, a área 4. A pergunta é, a função área vai funcionar para o meu retângulo? A resposta é sim. Essa é a vantagem de você trabalhar com objetos polimórficos dentro de type-bound procedures. Apesar de você ter usado o quadrado aqui, a função área vai valer para o quadrado e para todos os objetos que forem estendidos a partir do quadrado. Ou seja, todos que herdarem o quadrado, que é o caso do retângulo, foi o que a gente fez aqui, type, extends. Infelizmente o meu highlight aqui não acompanha a minha capacidade de abstrair coisas em Fortran. Daí ele acha que o N está dentro da palavra, não, mas tudo bem. Então ele herda tudo, todas as propriedades. Conclusão, área 8, isso pode ser muito bom. Você pode pegar um exemplo da física, né? Você declara uma partícula, um tipo partícula, e aí, a partícula tem campo elétrico, tem campo magnético, tem posição no espaço. E aí, a partir da partícula, você cria, por exemplo, um elétron, um próton, ou, sei lá, o que você quiser, saca? Você pode ir mais para baixo, mais para dentro, no caso.
você estende os tipos do próton e do elétron, você estende a partícula, né, para prótons e elétrons. Claro, eles vão ter a carga, vão ter a posição no espaço, vão ter um campo elétrico, um campo magnético. Isso é um bom exemplo para a gente fazer aqui também. E aí, tudo que você faz para tudo que você fez para a partícula vai valer para o elétron e para o próton, por exemplo, tá? Aí você pode declarar os anti, não sei o que, bababá, aquelas loucura toda, tá? Alguns detalhes a mais aqui, porque, né, nunca é o suficiente. O que está acontecendo aqui? Você está escrevendo pass, tá? Lembra que eu falei que self aqui, por ser um objeto polimórfico, né, ele é passado pass para dentro da minha procedure automaticamente. Eu posso declarar uma procedure aqui, por exemplo, ou uma subrotina, eu vou fazer uma subrotina, que não seja polimórfica usando um outro atributo que é noPass. Ok, já tem duas áreas, então eu vou aqui show noPass. Então agora, se eu vier aqui declarar alguma procedure, por exemplo, essa procedure show, ela não vai usar o argumento self, no caso, ou o primeiro argumento que seja, né? Sempre o primeiro. Tem como você controlar qual deles, tá? Já mostro como. Tem como... o que eu tava falando? Agora, necessariamente, a função show, a subrotina show, não vão engolir o primeiro argumento da sua subrotina, da sua função. O que significa... Então, você vem aqui, sub, show, and... Bom, se eu não me engano, tem uma regrinha que diz que type-bound procedures precisam ter pelo menos um argumento. Não, pelo jeito não. Tá? Então, você vem aqui, printa, eu não gosto de Python. Pronto. Olha que bacana. E aí, se você vem aqui e chamar call R, por exemplo, show, tá lá, eu não gosto de Python. Pode chamar também pro nosso objeto quadrado, que é aqui, né, que a gente chama de quê? E vai funcionar, tá vendo? Se você tirar o pass, então o que a gente fez? Eu declarei a subrotina show, que só printa uma frase tosca, tá? E eu usei o atributo noPass para dizer para ela, olha que, ok, essa função não receberá objetos polimórficos, então não me cobre isso. Se eu tirar, o que acontece? Procedure show with pass at one must have a argumento, tá? At least one argument, tá vendo? E aí esse argumento vai ser provavelmente um objeto polimórfico. Aqui nesse caso, tem uma segunda coisa que você pode fazer. Vamos criar mais uma função que recebe a área. Que recebe a área não. Uma função que recebe de fato o objeto polimórfico. Claro, a gente não precisa escrever o pass aqui, tá vendo? É automaticamente alocado o primeiro argumento, né? Tá, o objeto tem área, tem esse show ridículo aqui que a gente colocou. E vamos criar uma função. Ok, uma função não. Acho melhor a gente criar uma subrotina que a gente pode calcular a área do nosso objeto e fazer com que essa subrotina retorne uma variável interna do nosso programa armazenando o valor da área, por exemplo, né? Então vai ser basicamente a mesma coisa, só que vai ser uma subrotina, tá? Aqui eu vou chamar de getArea, tá? Então tá aqui, vamos criar uma subrotina. Subrotina, então, getArea, self. Vou botar o self à direita para você ver o negócio. E aí, área, self. Basicamente, o que vai acontecer é que eu vou ter um número real, intent out, é a área. Ele vai entrar, vai ser modificado, tá? E vai sair. Eu vou ter o self, que vai ser exatamente igual a esse cara que estava aqui, tá? Então tá aqui, ó. Área, bababá, e vai printar na tela área calculada. Vou botar aqui área. E aí tem os avisos doidos aqui, mas tudo bem. Procedure. É isso que eu queria mostrar pra você. Olha só. Se eu tentar compilar, olha o erro. No polymorphic passed object num argument blá 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 blá. Tá, ele não achou o objeto polimórfico. Significa que ele tá olhando pro primeiro argumento que tá aqui, ó. Então, se eu trocar self por área, só a posição aqui, ó. Pronto, já funcionou, tá vendo? Mas eu quero deixar o self aqui. Quero deixar a área primeiro. Como que eu resolvo esse conflito? Bom, vamos olhar aqui para nossa definição. Eu estou passando pass, que sempre é passado, tá? Esse pass sempre está aqui. Como que eu resolvo esse conflito de qual? Você faz assim, ó. Você escreve pass e você coloca o nome do objeto que você quer que receba a propriedade, né?
que é qual o argumento da sua função que vai ser considerado objeto polimórfico, né? Então você vai ver que agora tudo volta a funcionar. Sem esse self aqui, ele vai olhar para a procedure e vai botar o primeiro que aparece. Deu para entender? Isso é importante. Isso aqui isso aqui é mão na roda, cara. Então aqui a gente tem a nossa variável área, né? Aí a área entra, a área sai com o resultado da área. Vamos testar ela para você ver. Então vamos criar a variável real, real área, tá. Então a gente vai fazer o seguinte. Agora vamos chamar R, que é o nosso retângulo, né? Com a função getArea e vamos passar a área para ela. Daí a gente pode printar aqui a área. O resultado é 8. Tá escrito aqui, área calculada, 8. E aí depois ele foi lá e eu ainda printei, né, o valor de área no final, para ver se bate. Se eu botar o quê? Área calculada, 4, 4. Bom, bastante coisa, né? Bastante coisa para você digerir aí. Mas assim, cara, módulo misturado com type-bound procedure, eu sei, tá? Parâmetro self, no pass, relaxa, vai piorar, tá? Vai piorar mesmo. Porque esses caras aqui são ponteiros, eu não falei nada disso pra você, até porque eu nem sei, né? Eu só sei fazer. Então a gente criou uma função área que recebe um objeto polimórfico. A gente criou uma função, viu como declarar uma type-bound procedure sem a necessidade de ter o objeto polimórfico. A gente viu também como selecionar qual objeto é o objeto polimórfico na nossa função. Senão ele sempre vai esperar que o primeiro que você passar vai ser o objeto polimórfico. Então a gente viu como que estende uma classe. Aqui a gente estendeu o retângulo da forma mais simples, tá? Mas se eu quisesse adicionar campos ao retângulo, e aí vai dar um errinho aqui porque a gente não colocou. Você vem aqui e escreve 2, por exemplo, e aí vai dar certo, tá? Então você pode vir aqui, adicionar várias outras coisas, tá? Você pode estendê-las e acrescentar, né? Então você pode estender. Aqui a gente, claro, né? Esse exemplo aqui a gente começou com um quadrado e terminou com um retângulo, né? Mas eu poderia ter feito o contrário. Aí você vai ter que me perdoar por isso, mas eu espero que eu tenha te ajudado com isso. Tem mais coisa pra gente ver, tem mais coisa mesmo. Aqui a gente começou com o público, a gente viu a propriedade privada, né? Lembra que eu posso chegar aqui e declarar como público, né? Mas eu acho que eu já falei isso. Revisão, gurizada. Tá certo? Essas funções aqui, por exemplo, que pertencem à procedure, né? São todas públicas. Aliás, todo mundo aqui é privado, né? Repara que a área, show, são todas funções privadas. Você não pode chegar aqui e chamar show, por exemplo. Ele nem encontra a função show. Faltou falar mais uma coisa sobre módulos, que aqui é esse use, tá? Esse use, você pode botar 2 pontos aqui, se você quiser. Não dá problema. Outra coisa que você pode fazer é que você pode escrever use mod, que é o nome do nosso módulo, botar vírgula, escrever only, 2 pontos, e aqui você vai dizer exatamente o que você precisa aqui de dentro. Então eu posso só escrever, por exemplo, quadrado, que é a única coisa que eu quero importar do meu módulo. Ah, mas e o pi? Se eu tentar printar isso aqui, vai dar problema. Símbolo pi não foi encontrado. Então, você pode vir aqui, only quadrado e pi. Imagina que tem várias outras funções aqui dentro, a gente não viu exatamente, né? Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é renomear as suas funções. Então, use, mod, only, e aí você coloca aqui o nome das funções, né, que você quer de fato importar. Próxima aula a gente vai ver o ISO-env Fortran, que é um módulo intrínseco. Mas o que você pode fazer é importar criando alias também. Tá? Então, por exemplo, olha para esse pi. Pi aqui foi o que a gente chamou, mas se eu quisesse chamar de outra coisa, por exemplo, mod, eu posso importar assim, ó, mod pi e aponto para o pi. Agora, a variável pi se chama mod pi. Se eu tentar compilar, ele vai falar, ó, símbolo pi não existe, né? Não foi encontrado no escopo. Você vem aqui e escreve mod pi, namespace, né, que a gente comentou. Então tá aí, ó, mod pi. Então você pode chamar os objetos e trocar o nome deles, mas presta atenção na notação, tá? Mod pi aponta para pi, é assim que você troca. Não é pi aponta para mod pi. Tá? Mod pi agora é o nosso amigo aqui, nosso novo pi. Tá? Acho que por hoje chega, é bastante coisa. Muita coisa para você, né, digerir, mas valeu. Essa aula é difícil mesmo, difícil para mim até,
Não quis ser babaca falando isso, mas eu demorei bastante pra aprender essas coisas, tá? Eu sou bem macaco, essa é a real. E tem mais, tá? Tem mais. A gente vai ver depois tipos abstratos, e a gente vai misturar tipos abstratos com interfaces e procedures, e aí a gente vai fazer overload de operadores, e vai ser muito doido. Pode ficar tranquilo, vai ser bem legal, tá? Espero que você tenha gostado da aula, e a gente se vê na próxima. Valeu!